Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Daniele Parra. Estamos no ar com mais um podcast Positividade e Qualidade de Vida e falar sobre um pouco da coragem de se comunicar, né? De estar aqui falando com vocês. Então eu trouxe uma convidada muito especial que é de muita importância também para mim e aí ela já me entrevistou quando foi meu primeiro podcast e agora eu vou entrevistar ela. Então, eu quero que vocês conheçam, quem não conhece também, a Adriana Zequim. Tudo bem, Dri? Tudo bem, Dani. Primeiramente, eu queria agradecer ao convite, né? Fiquei muito honrada e confesso que você me pegou de surpresa. Eu também, para mim é uma honra estar te entrevistando, porque exatamente em maio de 2 anos atrás, em maio, eu fui lá no seu podcast, né? E a gente se conheceu através de um grupo de mulheres da época e eu falei, eu estava querendo falar com as pessoas, me via falando com as pessoas, ficava me imaginando num palco e estava já procurando algo assim para fazer com relação à comunicação. Mas eu tinha feito a TV em 2020, tinha parado e voltei no meu trabalho de fisioterapeuta, você conhece também, que a Adri também se tornou minha paciente, minha cliente, amiga. E aí eu fiquei assim, imaginando aquela visualização, né? Daí você apareceu, eu falei, gente, ela tem um podcast. Eu vou lá conversar com ela, como funciona para ir lá no podcast. E é isso que eu falo para vocês. Às vezes não esperem a oportunidade de bater na sua porta, né, Dri? É a coragem, né? De você ir nos pontos estratégicos, não, mas também nas pessoas que você admira, que você acha que tem a ver com o que você quer do seu propósito, né? Aí a gente começou a fazer, eu fiz e falei, como que faz para ter um podcast? A Adri falou, olha, funciona assim, eu tenho um estúdio, a gente aluga por hora, né, por mês e tal. Daí eu falei, então vamos fazer. E a gente fez a nossa parceria, também aluga o estúdio dela, ela virou paciente, a gente também faz os nossos negócios, né, Adri? Que é bom para ambas, né? Que eu falo que é uma coisa assim que fez parte da minha vida, da minha família, então é uma coisa bem legal. Eu quero que você conta para todo mundo um pouquinho da sua história, desde o começo, como que você começou, você nasceu em Londrina. Olha, Dani, a minha história é um pouquinho longa, né? Eu vou resumir aqui, né? Até chegar mais ou menos onde estamos hoje. Eu sou natural de Açaí, uma cidade pequena, né? 50 quilômetros aqui de Londrina. E eu venho de uma família muito simples, né? Eu perdi meu pai quando eu tinha 10 anos e desde então minha mãe criou eu e minha irmã sozinha. Então ela foi nossa mãe, nosso pai. Sua mãe é uma querida, né? Um beijo para ela. Adoro ela. E aí, desde que meu pai faleceu, desde os 7 anos eu já ficava, ela precisou, devido ao meu pai estar em estado de saúde muito mal. Ela vinha para Londrina 3 vezes na semana para ele fazer hemodiálise. E desde os meus 7 anos, então, eu tenho minha irmã mais velha, de 3 anos a diferença, ela deixava nós sozinha em casa. E a gente foi se virando. Aos 10 anos, meu pai veio a falecer. E aí minha mãe foi trabalhar, e para ela poder sustentar nós, ela saía cedo de casa e chegava à noite. E ficava eu e minha irmã. Então a gente sempre se virou desde pequena, muito cedo, por causa da necessidade. Aos 15 anos eu sempre fui muito vaidosa, gostei de ter minhas coisas, fui procurar um emprego para eu poder, minha mãe não tinha condições, sempre gostei de acessórios, de me cuidar, de babá. Aí consegui um babá aos domingos, né? Ia às 5 horas da manhã, que era feirante, trabalhava até meio-dia. Aí as portas foram se abrindo, fui cuidar, uma professora me chamou durante a semana para cuidar dos filhos delas e assim foi. Aos 17 anos, eu sempre fui muito sonhadora. Eu nunca fui muito conformista, sempre muito grata, mas sempre querendo mais. Sim. Eu comecei a fazer cursinho aqui em Londrina e eu vinha de van. Aí uma amiga no cursinho, eles me chamavam de doida, sabe? Ah, meu Deus. Ela é doida. Por que será? A Adri, com essa energia dela alta. E ela trabalhava na Gurilândia, aqui em Londrina, de calçados. E ela falou assim, doida, a gente está precisando de uma vendedora lá, e a sua cara, eu vou falar com a minha gerente. Para te entrevistar. E assim foi. Aí eu vinha de Londrina, deu certo, fiz a entrevista e eu fiquei 1 ano. Saía de Açaí, acordava às 5 da manhã, 6 horas da manhã pegava circular, chegava aqui às 7, ficava 2 horas aguardando a Gurilândia, ali na São João, que era do Grupo Bolivar, abrir. Verdade, E assim eu fiquei 1 ano, e daí eu saía do trabalho, ia pro cursinho, que era o Vetor aqui na Concha Acústica, na frente, no Vila Rica. Sim.
E eu fiquei 1 ano e eu não aguentei. Mesmo jovem, eu dormia 4, 5 horas por pessoal, que todos os dias, aos sábados. Aí eu voltei para minha cidade. Quando eu voltei para minha cidade, 1 ano depois, eu cresci muito, foi meu primeiro emprego registrado. A mãe de uma amiga minha vendia roupa. E eu já tinha essa experiência, né, de atendente aqui em Londrina. E para cidade pequena isso é muito bom. Aí, para poder me ajudar, ela me ofereceu meio período. Eu aceitei. E era vizinho da loja Vivo. E aí eles me convidaram para trabalhar na loja Vivo, porque eu estava ali temporário, se eu não queria entrar como vendedora. Eu entrei na loja, aceitei. Foi um desafio gigante. Em 1 ano, eu fui promovida para gerente. Olha. E daí eu fiquei lá por 4 anos, né? Até eu casar, que daí eu me casei. Meu marido é natural daqui de Londrina. Mas a faculdade você fez quando? Aí eu terminei o cursinho e eu comecei a faculdade em 2020. Antes de casar, né? Antes de casar. Na verdade, a faculdade é uma história meio polêmica, sabe? Na verdade, meu marido, ele tinha muitos ciúmes, ele não queria nem que eu fizesse a faculdade. Nossa, sério? Não parece. Hoje ele já tá acostumou comigo, com o meu jeito. Sim. E eu sou muito determinada. E aí ele falou, né? Não, faculdade não, porque eu sou muito autêntica, gosto de pessoas. E aí escolheu o marketing, né? Que é o que você também queria. Isso. Que você já mexia com vendas ali, já mexia com a coisa de... As pessoas já perceberam que você era comunicativa, que ajuda bastante, né? A qualquer trabalho, né? E aí, teu marido, com um pouco de ciúmes, não queria. Não queria. E aí eu falei, então tá, eu não abro mão da minha faculdade, então a gente termina. E eu terminei o namoro, né? Porque pra mim era mais... Meus princípios, eu falo, vale mais. E com o que você ganhava, você pagava a tua faculdade, é isso? Aí a minha mãe me ajudava, porque o que eu ganhava lá, eu pagava van, né, de açaí para Londrina, e ajudava minha mãe na faculdade, né, minha mãe que nesse período que pagou a maior parte da faculdade. Aí logo depois que eu já estava na faculdade, 1 ano e meio, a gente voltou, né, conheci muitas pessoas na faculdade que abriram as portas, a gente voltou, e nesse meio termo separado, cada um, né, quando a gente se larga de um relacionamento, vai disputar quem festa mais, né? Sei. E eu festava muito em Londrina. Início de faculdade, conheci as pessoas novas, vamos pra balada. Já gosto de festa, né? E eu sou muito autêntica, fácil de fazer, vamos. E final de semana ficava na casa de uma, na casa de outra amiga, e assim foi. E aí, um certo dia, eu fui numa festa em Londrina e passei mal. Cheguei lá, passei muito mal. E sabe aquelas amigas de festa? E passei tão mal, Dani, que na hora que eu cheguei, tinha acabado de chegar. Eu encontrei com ele e ignorei, que ele já tinha tomado umas. E falei para minhas amigas, eu vou no banheiro que eu tô passando mal. Mas você tinha tomado também? Não, a gente acabou de chegar. Tá. Tava chegando de açaí, né? De açaí com as amigas. E a hora que eu cheguei no banheiro... Foi um mal-estar. Não era nem mal-estar, tava me dando... Ai, como é que fala? Muito sangue, Hemorragia? Hemorragia. A gente vai em festa, a mulher normalmente usa os carefree, né? Tá. Eu tinha levado na minha bolsa, Dani, assim, a hora que eu fui vestir a calcinha, começou a sair aqueles negócios de sangue. Eu tava com uma calça preta e uma bota até o joelho, eu coloquei a mão assim e saí, falei para minhas amigas, tinha acabado de chegar. Falei, gente, eu não tô bem, tá saindo muito sangue. Dela falou assim, acabar de chegar, queria festar, não dá nada não, Dria, só que tá descendo para você, né, irmão? E a gente foi festar, fomos juntas, ela foi festar e começou a me dar cólica intensa e eu sentei e fiquei ali. Nossa, horrível, né? Horrível. E aí eu via que eu fui ficando fraca. Nossa. E aí ele chegou e foi me tirar pra dançar. Era pra ser mesmo. Então, mas aí eu falei, não quero. Só que eu tava tão fraca, eu tipo, meio que... ele achou que eu tava agarrando ele, mas eu tava, na verdade, me apoiando. Ai, gente. E aí eu falei, olha, tô isso. E as meninas, as amigas de festa foram festar. É bem isso. Aí ele falou, vamos levar você pro SAMU. Aí eu fui andando, era no Ney Braga, enorme lá. Chegou na metade do caminho, eu tava de salto ainda, usava muito salto fino, aquelas pedras. Eu não conseguia andar. Aí eu fiquei fraca. Aí ele me pegou no colo, não sei que jeito, né? Pulou um muro gigante comigo no colo. Sério? Do outro lado tava os bombeiros lá.
e foi pro hospital. E aí, isso aí, eu posei no hospital, resumindo. Nossa, foi feio. Aí ele me levou para sair no dia seguinte, pra minha mãe, né? E uma semana depois nós voltamos. Aí nós voltamos e logo nós juntamos. Parece que era daí que eu vim para mesmo, Londrina. Né? As coisas acontecem ali para realmente você decidir, né? Ficar com ele, porque senão talvez você também não, do jeito que você estava pensando, às vezes você não ia querer. E como aconteceu isso, para você realmente ficar com ele, né? E até hoje vocês estão juntos, tem 2 filhos, né? Gabi e o Gustavo. Gustavo já tá mocinho, né? Tá com 15? 15. Aí você conheceu ele bem jovem, então, Eu conheci e antes com você 17. teve outros namorados antes? Não. Praticamente tive não. paquera Só na paquera. adolescência, né? Mas meu primeiro namorado oficial foi ele. Conheci ele com 17, faltava 3 meses para fazer 18 anos. Casou cedo, então, né? Com 20 e poucos, né? E aí eu casei com 22. E aí, quando eu tava... Perdão, com 24. Aí eu casei com ele em 2000 e a gente está em 2025? Não, 2011 eu vim para Londrina. 2009 eu vim para Londrina. A gente casou em agosto de 2009. Em dezembro eu engravidei do Gustavo. Tá, e aí hoje ele não tem ciúmes, ele já... Não, hoje ele é muito tranquilo. Já deixa você... Já me conhece. Na verdade, eu acredito que era por ele me conhecer, né? Eu gosto de gente, sair, ele foi muito vendo autêntica. Que era você mesmo, lá, jeito, você né? vai começar a faculdade, ele tinha medo de me perder, né? Eu falei, mas, né, acho que é uma questão de confiança. Então, hoje a confiança é mútua, né? Eu falei, mas você tem medo de eu fazer a faculdade e me perder? Me perdeu ali mesmo, que eu vou fazer a faculdade. Sim. Tá, daí você terminou a faculdade, depois qual foi o primeiro emprego após? Quando eu estava na faculdade, eu já estava procurando estágio, né? Quando eu vim para Londrina, eu saí da Vivo, né? Lembra? Eu saí da Vivo porque eu me juntei e vim para Londrina. E eu trabalhei, a Vivo, ela é mundial. Então, os encontros que aconteciam eram todos aqui em Londrina. E como eu era gerente, o proprietário mandava eu. Então, eu conhecia todos os proprietários da Vivo daqui de Londrina e os gerentes. Olha. E aí, na época, era Facebook. Não tinha... Isso já é 2009. Não tinha Instagram, nada. E aí, dos representantes da loja viu, você tá morando aqui em Londrina? Eu falei, tô. Eu saí da Vivo, ia sair dia 10 de agosto. Dia 22 de agosto, eu estava empregada aqui. Ele falou assim, tô abrindo uma revenda no aeroporto da Vivo. Você não quer trabalhar lá? Porque você já sabe, não precisa treinar. Aí aceitei, né? Não tive nem férias. Só que foi um choque, porque eu vim de cidade pequena, do interior. E quando eu fui pro aeroporto, é um choque. Quem são as pessoas ali que passam pelo aeroporto? São pessoas de alta performance, pessoas de fora. Eu estava acostumada com celulares pré-pago. E ali era só celulares de conta. E foi um choque. Mas eu aceitei e falei assim, já estou fazendo faculdade de marketing e propaganda. Quando eu terminar a faculdade, eu vou procurar algo na minha área. E 2 meses que eu estava na Vivo, procurando estágio, eu consegui um emprego lá na Gleba Palhano, que é uma empresa estrangeira, Digital Tuning, que é de chip automotivo, para você aumentar a potência do carro e diminuir o consumo. E aí eu consegui esse estágio. De carro? De automóveis, mas de caminhonete, de carros a diesel e tal. E ali também foi outra escola, ali onde eu convivi, conheci pessoas, público AAA, sabe? Pessoas de alta performance, conheci muita gente. E 2 meses que eu estava ali, eu descobri que estava grávida. E eu era estagiária, eu vou perder meu emprego, né? Cheguei e primeira coisa, eu falei pro dono. E ele falou, não, nós gostamos muito de você, fica até você aguentar. Eu fiquei até o 8º mês grávida do Gustavo, barriguda e trabalhando. Aí veio a gripe A naquela época, não sei se você lembra, que é muito forte, gestante não podia trabalhar. É verdade. Aí ele fez a rescisão do contrato, como eu era estagiária, não tinha vínculo. Fui para minha casa, ganhei o meu filho em setembro, em dezembro ele me liga, você não quer, você tá desempregada? Eu falei, tô amamentando 3 meses, ainda pensei, em janeiro eu volto a entregar currículo. E aí ele me chamou, em pleno dezembro, para voltar como auxiliar administrativo. Aí eu aceitei. Aí eu entrei como auxiliar administrativo, continuei fazendo marketing, ele me registrou e eu fiquei 3 anos, foi onde eu aprendi a parte administrativa ali também. Bom, né? Foi uma experiência boa. Sim. E aí uma amiga minha
estava saindo do Royal e falou assim, Dri, você não quer fazer uma entrevista de emprego aqui? Tem 7 pessoas fazendo e eu indiquei você. E era direto na área do marketing, né? Tá. Aí você trabalhou direto nisso. Falei, vou tentar. Que ali também já não tinha mais para onde eu ir. E fui. E aí eu cheguei na entrevista, fui na hora do almoço, e o gerente, eu lembro até hoje, lá no Shopping Royal que eu trabalhei, na época, na entrevista, ele falou assim, gostamos muito do seu perfil, mas eu vou ser bem sincera. Você é a 7ª entrevistada, tem mais uma que ela tem um peso muito grande, que ela é a indicação do nosso diretor. Aí eu já saí com um balde de água, tudo tipo QI, assim. né? No fundo, tudo é um quezinho, né? Quem diz? Mas eu saí assim, desmotivada. Essa vaga não vai minha. Tipo, o gerente já me adiantou que não vai ser minha. E voltei. Passou 2, 3 dias, ele me liga, olha, você foi a selecionada, passou. Um do grande diferencial foi porque eu já tinha concluído a faculdade e eu comecei a gestão de pessoas, a pós-graduação. Falou, então o diferencial é você a única que já faz a pós-graduação e lida com pessoas. E lá no shopping eu precisava lidar com equipe. Também foi por conta do estudo Sim. que você foi escolhida, né? Dos cursos ali. Exato. E daí acabou te escolhendo. E você ficou lá daí 10 anos, né? Aí entrei e fiquei 10 anos. Tá, mas você imaginava que você ia estar falando, conversando, fazendo entrevistas hoje nos eventos, influencer? Que você, nessa época? Não? Dani, assim, eu sempre fui muito comunicativa, sempre gostei de câmeras, de fotos, sabe? Sempre fui muito ousada. Desde pequena eu tentei já tem a jornalismo. Essência, né? A personalidade de uma pessoa que gosta de se aparecer, de estar bem vestida. Até é importante isso que você falou, isso faz parte do meu eu interior. Daí, assim, a gente não é um personagem, a gente tem a nossa essência, né? Que a gente tem que trabalhar essa essência. E no livro do propósito, 7 leis espirituais do sucesso que eu estou estudando, que eu vou falar amanhã numa live, que fala que todos nós temos um propósito de vida, um dharma. E aí, todos nós temos um talento único, né? Isso eu vou falar amanhã nessa live, que eu achei muito bonito isso. Todos nós nascemos com um talento único, então você pegou o que você já tem de talento e foi usando isso no seu dia a dia, no trabalho, e lógico, vai criando aquela realidade do que a gente quer, né? Então, tudo é questão de atração, não existe sorte. Você foi contratada porque você estava preparada, não é? Dentro de várias pessoas ali que indicaram, que existem pessoas que indicam, mas mesmo você sendo indicada, se você não está preparada, você não é escolhida. Então, a gente tem que estar capacitado, tem que estar... Querer, todo mundo quer, né? Por exemplo, eu falo, não basta querer. Eu quero tal coisa. Querer, a gente quer tanta coisa que às vezes a gente não tem condições de estar fazendo ainda, né? Então, a gente não pode se comparar e estar sempre estudando e evoluindo para ir aparecendo novas oportunidades, né? Então, foi isso que eu vejo que você... Tá, mas aí você cansou de trabalhar no shopping porque era muito trabalho, era muito desgastante o dia todo também, né? Por causa dos filhos pequenos. Na verdade, assim, a minha paixão por trabalho eu sempre gostei. Eu falei, comecei aos 15 e nunca parei. Você não gosta de serviço de casa, não, assim? Não gosto. A Adri não gosta de cozinhar muito. Ela cozinha, mas não é aquela coisa, né? Aquela paixão, não nasceu para fazer isso. O marido dela que gosta mais. Faço porque preciso fazer, né? Hoje eu faço almoço todos os dias, almoço com os meus filhos todos os dias, por questão de princípios e valores, que é que eu quero deixar um legado. Mas, 10 anos de shopping, veio a pandemia. Pela primeira vez, a gente foi obrigada, né? Acho que não só eu, o mundo inteiro, a ficar na casa. Pela primeira vez. E nesse período da pandemia, eu consegui ver outros valores junto com os meus filhos, que eu não tinha. Não só para os filhos, quanto para casa. E na pandemia, obrigada a ficar em casa, eu sempre que gostei de me arrumar, de sair. Aquilo foi me fazendo muito mal. E eu comecei a estudar. E aí que eu estudei muito neurociência, comportamento de pessoas, desenvolvimento. E ali eu comecei a entender porque muitas coisas aconteciam na minha vida e eu não entendia. Entender um pouquinho sobre pessoas, desenvolvimento. E ali foi tendo várias viradas de chave. Quando eu voltei para o shopping, eu já não era mais a mesma. Por quê? Os meus valores tinham mudado. Eu estou resumindo aqui, né? Tá. Parece que é simples, mas não é. Não, eu sei. É bem... Foi um processo de 2 anos. Que daí eu fui procurar ajudas profissionais, fiz muito terapia, fiz hipnose. Tudo que você imagina eu acabei fazendo. Você foi querer procurar um autoconhecimento mesmo, né? Ali, isso. Você estava meio sentindo um vazio dentro? O que você sentia? Na verdade, igual, eu sempre fiz muito por amor. Então,
nesses períodos, eu ia pro shopping, eu já não era mais eu já não conseguia mais sorrir, travava, você chegava lá, oi Dani, oi, e assim, eu não sabia. Já não tava gostando Aí eu fui daquele... procurar esse autodesenvolvimento, e assim, e a espiritualidade. Sim, tem que estar conectado, Foi né? um momento que eu me apeguei muito com Deus e fui entender. E tudo que é de Deus é leve. O que é de Deus não fica pesado. E aquele ambiente já estava pesado para mim. E daí, numa intimidade muito grande com Deus, eu entendi que o quê? Que era muito forte, tocou muito forte o meu coração, que é o que é um chamado, que era tempo de eu ficar com os meus filhos. Mas hoje eu vejo a coisa mais importante é a minha família, os princípios e valores. Dinheiro é bom? É bom. É o nós, que fica, né? Nós não podemos ser hipócritas, não, né? Imagina, a gente precisa Só também, que né? o que os nossos filhos vão lembrar são as nossas memórias, o que nós vamos deixar para eles, princípios e valores. Não passar por cima mesmo, né? Das leis universais, dos princípios, porque é a gente em primeiro lugar, e a família em segundo lugar, e o trabalho tem que estar... não pode passar por cima, tá prejudicando já a família, né? Mas é bem isso, são baseados nas leis universais. Se a gente começa a infringir essas leis, começa a dar problemas, né? Se você coloca o dinheiro acima de tudo, ou a fama, ou qualquer outra coisa, já começa... a coisa fica em desequilíbrio, né? Exato. Até uma coisa muito importante que eu aprendi nesse processo, até de encontro com o que você está falando aí, a nossa vida, até para quem está nos acompanhando aqui, Dani, é muito importante. Você tem que ver onde você estava 7 anos atrás. Se você está fazendo a mesma coisa no mesmo lugar, você não evoluiu. Você está parada no tempo. Eu achava o máximo trabalhar no marketing do Royal. Eu achava, lá no marketing do Royal. Só que assim, eu estava 10 anos fazendo a mesma coisa. Aquilo já não me agregava, não somava mais na minha vida. Para mim já era arroz com feijão, sabe? Assim, melzinho na chupeta, era muito fácil. Falei assim, gente, eu não evoluí, eu não estou mais evoluindo como pessoa, como profissional, não estou evoluindo financeiramente, mentalmente, de nenhum jeito. E aí, o que é de Deus? Deus tem, o número 7 é o número profético. Sim. A sua vida, a cada 7 anos, ela tem que mudar. O que você pediu? O ciclo? Se ela não mudou a cada 7 anos, observe o que você está fazendo, que você está parada no tempo. Então, e é por isso que eu escolhi também estar aqui hoje no podcast, e também fui para a televisão na pandemia, com o intuito de ajudar as pessoas, de passar orientação para as pessoas, né? Eu também comecei a estudar muito sozinha os conhecimentos todos para me ajudar nas minhas dificuldades, que todo mundo passa por esse processo. Ou é uma mudança de emprego, ou é um divórcio, ou uma perda. Sei lá, cada pessoa vai ter uma coisa na vida, né? Um obstáculo, assim, para ultrapassar. Para a gente sair da zona de conforto. Porque é aquela coisa que você falou, ficar muito tempo na mesma coisa, a gente já não está mais evoluindo. Então, Deus coloca outras coisas e outros sentimentos dentro da gente também, pessoas, oportunidades. Eu também comecei a sentir vontade de fazer isso. E graças a Deus está dando certo, né? Então eu falo, se for da vontade de Deus, as coisas vão dando certo, coloca pessoas no nosso caminho, parcerias e oportunidade de trabalho, né? Para a gente conseguir fazer esse propósito de ajudar as pessoas, não só a nós, como os outros também, né? Mas a gente aprende muito também, né? A nossa vida é um constante aprendizado, né? Nós nunca paramos de aprender. E não pode, nem agora eu estou pegando novos aparelhos na minha área de físio lá. Outras tecnologias, porque está chegando coisa nova. Você viu que a Katy Perry e mais 5, 6 mulheres, sei lá quantas, deram a volta no planeta em 10 minutos? Elas pegaram um foguete, elas aceitaram fazer isso, porque talvez eu não aceitaria, porque com risco de não dar certo, né, de explodir tudo, ou de ficar vagando no espaço. Que nesses dias voltaram os astronautas lá que ficaram presos muito tempo e voltaram em vida, coisas que não acontecia há tempos atrás, que a gente nem sabia que existia. Então a tecnologia está vindo aí, a mudança de comportamento, o mundo sempre está evoluindo. Então vai ser comum daqui a pouco as pessoas, vou pegar um foguete, vou dar uma voltinha ali, né, ver o planeta de longe e voltar para cá. Como eu vi também um robô que engravidou uma mulher, gente. Parece que injetaram nele, né, os espermatozoides de pessoas ali de doadores e conseguiu fazer de um jeito que, com a inteligência artificial, conseguiu injetar e engravidar a mulher de uma forma mais rápida e prática. Gente, eu falo, daqui a pouco as mulheres não vão precisar dos homens, né?
Então, assim, tá ficando muito diferente o comportamento. E a gente tem que evoluir junto com tudo isso, né? Usando a espiritualidade, a conexão com Deus, né? Participar de alguma religião, que você participa na igreja, né? Que nem eu também estou levando a minha filha para a igreja, agora estou participando mais. Teve uma época que eu fiquei afastada por conta do meu divórcio, daí eu fui procurar outros assuntos, fui estudar de tudo. Mas agora estou voltando para a igreja porque eu acho que é um chamado. É onde você está, onde você tem que estar atuando. Então, eu estou aqui agora, então estamos fazendo esse serviço. Então, eu estou ajudando, mostrando para vocês que é possível vocês mudarem, né? De carreira, a coragem. Desde muito cedo você sempre teve coragem, né? De assumir responsabilidades. Eu falo assim, se chega para nós algo, a gente nunca pode falar não. Se está chegando para nós, se você conseguir fazer mesmo, você sempre aceita. Só se você não realmente for contra seus princípios. Mas se for um serviço, uma oportunidade a oportunidade de trabalho, de fazer algo diferente, então a gente sempre tem que aceitar, né? Eu nunca falo não. É muito difícil falar não, assim. Se vem para mim, eu acho que é minha responsabilidade. Tá, daí depois você cansou do shopping e aí você teve a ideia, como assim, de montar um podcast? Na verdade, igual eu falei, não foi bem cansado o shopping, foi um chamado muito forte que eu senti que era o momento de eu ficar com os meus filhos. Uhum. E aí foram 2 anos buscando autoajuda para eu criar coragem para pedir demissão, porque 10 anos eu estava estabilizada, né? Uhum. Tinha flexibilidade e tudo mais. Consegui pedir demissão. E a única certeza que eu tinha que queimava o meu coração era para ficar com os meus filhos. A única certeza. Eu saí do shopping e fiquei aquele ano ficar com os meus filhos e vou estudar. Porque como eu sempre fui muito agitada, eu falei, eu não vou me adaptar em casa. Eu vou me frustrar, me conhecendo, né? Algo muito... Tudo Sim. que é novo é desafiador. E aí comecei a estudar, comprei um curso de um coach espiritual e empresarial, eram 6 meses o curso. Era live 2 vezes na semana ao vivo e todos os dias tinha palestrantes. E fiquei 6 meses estudando enquanto eles iam para a escola, à noite estudando. Sim. A minha mesa da cozinha virou um escritório, que eu não tinha na época home office. E 20 dias que eu estava em casa, eu dou curso de Instagram. Já dava no shopping para os lojistas. Eu comecei o curso de Instagram no shopping que eu dava para os lojistas. Uhum. Na pandemia, estendi isso para... Eu tenho um Instagram publicitário, Londrina de AZ. Dava para os meus parceiros que precisavam. E comecei a formar turmas na pandemia, quando eu fui reduzida do shopping. E aí um ex-aluno meu, ele me chamou para eu tomar um café, né? Ele é influente na cidade e me convidou para ter um programa de podcast. E eu falei, acho que vai me ajudar. Aí nós dividimos, né? Ele fica com uma parte técnica, como eu sou muito comunicativa, conheço muitas pessoas por causa do shopping também, aceitei. Em 10 dias estávamos nós com um programa de podcast. Aí foram 9 meses. Lá na Rádio isso, Sul, já? Era lá no... Um colega que te chamou para fazer junto Isso, aí nós começamos o programa de podcast. Ele que convidou. Isso. Não foi só você que teve a ideia, foi artigo de uma pessoa. Assim. Não, ele me convidou para ter um programa. E nós começamos esse programa por 9 meses. E nesse período, eu estudando em casa, né? Não deixei lá, igual comentei agora, estudando esse coach. Depois do curso, eu falo que eu sou muito abençoada. Eu tive a oportunidade de tudo que eu estudei, a gente vivenciar na prática em um percurso, percorrendo o mesmo caminho que Jesus Cristo fez. É verdade, você ganhou uma viagem, Isso, né? Que foi para Israel, Jerusalém e Jordânia. Foram 10 dias. Foi uma parte prática ali de tudo, né? Com muitos... Que é uma oportunidade única, né? Que incrível. Legal. E ali eu já tinha várias viradas de chave. Minha mentalidade, nos 6 meses que eu estudei, eu falo que eu aprendi coisas que eu não aprendi na minha vida inteira. Eu também comecei a estudar sozinha, né? As coisas que eu comecei a estudar também, depois do divórcio ali. E a gente vai... A visão de mundo já mudou ali, muda, né? E aí, a hora que eu voltei, eu entendi lá o verdadeiro significado da prosperidade e o que Deus diz. Não, pelo amor de Deus, né? Não é contra, não sou contra ninguém. Eu fui a minha vida inteira CLT.
Mas eu entendi que se você quer prosperar, a única maneira fase, que você né? tem de prosperar mais e mais é empreender, é ser dona do seu negócio, Sim. quer ser você de maneira autêntica, não ter vínculo com ninguém. Porque quando você fica muito tempo no mesmo ambiente, você cria normas e padrões que não fazem parte da sua verdadeira identidade. E você acaba se perdendo achando que aquilo é normal. E lá eu entendi. E quando eu voltei, logo que eu voltei, o moço falou assim: Adriana, o proprietário do estúdio mandou você procurar outro estúdio porque ele tá fechando aqui e indo embora pro exterior. E assim eu fiz. No outro dia liguei em vários estúdios da cidade pedindo um orçamento. Passou uns 10 dias, mas muito tranquilo. O proprietário me convida para tomar um café e me fez a oportunidade para eu ficar com o estúdio. Falei, mas eu... E assim, não tinha caído a minha ficha. Eu tinha entendido, mas quando a gente é pobre de pensamento. Sim, a nossa mentalidade é escassa, É. né? Eu nunca pensei em empreender, eu nunca pensei em ter o meu negócio. Eu estava na minha casa com os meus filhos nesse período estudando, coloquei em oração, aprendi que tudo eu pergunto ao Pai, o nosso verdadeiro Pai, se é da vontade dele, e assim foi. E eu falei, acho que eu consigo conciliar com a maternidade. Comprei o estúdio, mas o empreender também não é um mar de rosas. Mas a pessoa ofereceu o estúdio para você também? Sim, o então dono. as coisas foram aparecendo. Isso. Você foi atraindo, foi Na uma coisa que foi vindo na sua mão mesmo, Isso, né? isso Como que eu se tivesse falei. chegado para você. Rodri, deixa aí o Instagram seu para o pessoal que quiser te conhecer, seguir nas redes sociais. O seu pessoal é Adriana Zequim, né? Só @Adriana Zequim. Adriana _ Zequim. Underline Zequim, tá aqui, ó, pessoal. Podem estar seguindo ela, então. E ela faz trabalhos também de... Fala pra gente o que você faz. É a parte de mestre de cerimônias também. Essa parte de comunicação, Comunicação. né? Mestre de cerimônias, dou curso de Instagram. Hoje eu sou CEO aqui do estúdio, Tem né? um estúdio que vocês podem estar vindo aqui. Quem quiser estar fazendo um podcast igual esse aqui, ó, gente, é só procurar pelo Estúdio Podcast Londrina, o melhor da cidade, o mais completo, onde eu gravo esse aqui também. E vocês podem estar vindo conversar com ela sobre alugar, sobre o assunto que vocês querem falar. Ela orienta tudo, vocês também, tá? Então, podem estar seguindo aqui e conhecendo aqui em Londrina um estúdio no centro, na região central aqui de Londrina, na Pará, pertinho do bosque. E vocês podem estar vindo aqui para conhecer, né? Vou gravar um vídeo, fazer qualquer coisa sobre comunicação. Vamos falar também aqui, aproveitar que estamos nos merchans aqui, falar da Bauer, né? Daqui a pouco nós vamos lá, eu marco uma reunião. A Adri está sempre falando da Bauer também, fazendo as reuniões dela de negócio lá também, né? É uma padaria completa. Eu estou fazendo jejum de café, tá? Café e Coca-Cola, agora até domingo, até a Páscoa, né? Na Quaresma. Então, mas eu vou lá tomar um chá, um suco, qualquer outra coisa, mas vocês podem estar tomando um cafezinho, comendo um bolo, um salgado. Tem pizza. A pizza deles é maravilhosa, né? Nossa, eu amo rodízio, então, o rodízio incluso massa, batata frita. Nunca comi o rodízio deles, mas fiquei com vontade. É muito bom e é barato, viu? Se eu não me engano, acho que está R$ 59,90 ou R$ 69,90 com o refri. Acho que com o refri é R$ 69, é uma delícia. É bem de qualidade mesmo, é tudo fabricação própria. E tem aqui no centro da cidade, se você que estiver por aqui por perto, quiser estar vindo conhecer a Bauer, tá, pessoal? Daqui a pouco eu tô lá, vocês vão vendo aí, que eu vou postar depois no meu Instagram também. E vou deixar o meu Instagram também, né, gente? Porque o podcast Ponto Positividade, estou feliz, chegamos a 1.000 inscritos, eu sei quanto é difícil isso, né, Adri? A gente está fazendo ali um trabalho de formiguinha e eu quero agradecer a todos aí que estão no canal também, se inscrevam, compartilhem, porque a gente está aqui fazendo para vocês, tá, gente? A gente está doando nosso tempo, nossa energia para as pessoas também, né, se inspirarem, aprenderem, igual a gente aprendeu também com pessoas, né? Que nem 100 pessoas, a gente não anda para frente, por exemplo. A gente sempre vai depender de uma pessoa, de alguém, para nos colocar nos lugares certos, para a gente ser convidada, para a gente estar trabalhando com o que Deus quer para a gente, não só o que a gente quer, né? Porque você tem que colocar sempre em primeiro lugar qual é o seu propósito de vida, com o que vai ser bom para as pessoas, para mim, para minha família. Foi o que você pensou. E aí acaba dando certo, porque não tem como dar errado uma coisa que vai ser bom para todo mundo, né? Você pensou na sua família, não quero deixar meus filhos, porque passa rápido, gente, os filhos crescem muito rápido, né?
E eu também fico lá com a minha mãe, perto da minha filha, para ficar com ela também, porque eu também não posso parar de trabalhar. E a gente pensa muito nisso mesmo, a gente que é mãe, né? E hoje as mulheres têm que trabalhar, infelizmente não tem mais, a gente não consegue mais ter o luxo de não trabalhar mais, né? Temos que trabalhar e as mulheres estão aí, ó, tomando a frente de tudo. Mas voltando aqui ao nosso assunto, e o Londrina de AZ, como você montou ele, assim? Londrina de AZ, ele nasceu em 2018. Eu estava no shopping, antes né? Da pandemia no shopping antes da pandemia. Na realidade, assim, eu sempre fui muito ativa, né? E eu nunca consegui fazer só uma coisa. Mesmo eu trabalhando, eu sempre a vida inteira vendi alguma coisa, desde pequena. Gosto de vendas também. E eu já vendi de tudo que você imagina. Já vendi sex shop, já Sério? vendi várias coisas. Mas aí eu nesse período 2017, eu peguei semijoias para vender, consignadas. E eu criei uma página no Instagram, AZ Semijoias, que é de Adriana Zequim Semijoias. E no shopping, e como eu conhecia muita gente, eu trabalhava até às 18 horário comercial, depois eu ia algumas vendedoras do shopping mesmo vender, outros locais vender para as meninas que eu conheço. Até que o meu gerente chegou e falou assim, olha, você não pode... Ó, gente, assim, ó, gravar é assim, ó, o celular não para. Você não pode fazer outra coisa a não ser trabalhar no marketing do shopping. Ou você escolhe. No ambiente de trabalho, não pode misturar, só trabalha no shopping ou vende semijoias. Aí, o que era mais viável, né, de onde eu ganhava o meu pão, era no marketing. Aí, eu devolvi as joias e o Instagram ficou lá, tinha 600, 700 seguidoras. Só que eram pessoas que me conheciam e clientes. Tanto é que as fotos eram de acessório dos clientes, eu mesmo, que era próprio modelo. Sério? Mas eu amava os acessórios, né, semijoias. Sim. Aí eu devolvi tudo e fiquei com o Instagram. Só igual você disse, gente, para conseguir seguidor é um trabalho formiguinha. Parece fácil, só se viralizar algo aí muito diferente, né? E aí eu fiquei com dó de desativar o Instagram, né? Eu, assim, 600, 700 seguidores suada ali, tá certo que era só de semijoias. Mas ficou ali, largado. Aí, quando foi em 2019, no início de 2018, ele estava lá, eu conheci um influencer, e aí ele, começando que ele postava as coisas da cidade, foto da cidade, gostava muito. Falei assim, acho que me deu uma ideia. E eu sempre fui, eu era, tá? Muito consumista. Muito, você achou muito, que você melhorou muito? Eu muito, melhorei bastante muito. Também. Depois do meu autoconhecimento, que eu fui me também autoconhecer, eu entendi o porquê que eu era e... Eu também. Aí eu falei assim, gente, as pessoas sempre achavam, por trabalhar no shopping, assim, que eu usava roupa de marca, roupa cara, coisas caras. E não. Eu aprendi, né, trabalhando no shopping, na área de marketing, o varejo, a comprar, aprendi os lugares, a hora certa de comprar, as lojas, os descontos. Eu sou daquela que eu compro inverso, tá? Sim. Tá entrando verão, eu tô comprando inverno. Tá acabando inverno, eu tô comprando verão. Aprendi as datas que as lojas fazem divulgação. A Adri é muito econômica. Eu vejo ela assim, ela não desperdiça, não. A gente vê que você é bem econômica, né? Muito, muito. É muito econômica. E aí as pessoas não têm essa visão. Elas acham que eu uso roupas caras. E aí eu falei, vou começar a compartilhar coisas que eu procuro no centro, no meu dia a dia. Comecei a postar fotos da cidade e no meu dia a dia. Foi bem natural. E foi viralizando. Aí, em 2018, aí foi viralizando, aí foi em fevereiro, no final de fevereiro. Em abril teve a exposição. Aí eu lembro que o meu primeiro sorteio que eu fiz na época no Instagram, tava em alta aquela Larissa Manoela. Eu fui no Boulevard que vendia os ingressos, comprei o ingresso para sortear. E aí, quando eu sorteei, eu coloquei para sortear aquele ingresso, Dani do céu, mas deu um boom, viralizou, todo assim, mundo de um jeito. Conhecer seu Instagram. Em 2018, com o ingresso. Mas são essas ideias que a gente tem que ir tendo, né, para criar ali. E olha que eu comprei um ingresso para sortear. Eu lembro que eu saí do meu almoço, fui correndo lá uma ideia, no shopping, comprei, sorteei, aí tudo é aprendizado. E assim foi, daí você vai ficando mais conhecida, vai dando dica, vai postando. Mas eu sempre divulgava tudo no meu dia a dia. Na pandemia, em 2020, um pouquinho antes, um negócio de lanche artesanal me mandou mensagem. Você aceita receber um hambúrguer e divulgar o nosso lanche artesanal? Legal. Eu nem sabia direito o que era recebidos. O que é isso? Falou, não, a gente vai te mandar os lanches, você posta. Falei, tá bom.
Só que uma curiosidade que muita gente não sabe, Dani, como no shopping eu não poderia fazer outra coisa. Eu só poderia ser a Adriana do marketing, nos bastidores, nem aparecer eu podia, Aí por você normas colocou teu internas. nome. Não, eu coloquei Londrina de A a Z, né? Londrina, que tipo assim, tudo de A a Z, que eu quis que remeter. Sim, aí tem a Mas ver acabou que com teu nome eu também. falo que Deus tem um propósito para tudo, Sim. porque o Zequim não é meu, é do meu marido, né? E eu não aparecia, eu não falava, eu mostrava essa caneca lá, eu tirava foto, eu colocava música, escrevia, porque a minha voz é muito ardida. Então, assim, quando eu falo, Ia parece. chamar atenção. Aí, na pandemia, eu lembro que na pandemia foi assim, eu recebia coisas demais. Almoço, janta, eu tive que fazer escala para poder saber o que eu ia receber. Todo mundo começou a mandar para você? Porque daí? aumentou o delivery, todo mundo queria divulgar o delivery. Quem não trabalhava com delivery queria divulgar. Olha, que Dani, eu legal. tive que fazer assim, uma agenda. Que eu ia no café Postar da manhã, primeiro. almoço de carne, de fruta, de supermercado. Eu lembro que até na época era o gela-boca, sorvete, Olha, tudo que você imagina que foi iria mandar. aparecendo, então. Só que era muito ruim. Você imagina, você me manda essa caneca, mas quando é que tem sei lá, alguma coisa. Era muito ruim eu filmar, não poder falar, não poder difícil. mostrar. Eu acho quase impossível. Só assim com a mão e escrever e colocar não música. dá. Aí eu senti a necessidade, falei, chegou o aparecer, momento de eu né? aparecer. E foi naquele momento que eu estava estudando demais. Uhum. E aí eu comecei a aparecer, aí eu voltei pro shopping, né? Daí eu já era outra Adriana, aí já comecei a defender aquilo que eu pensava, porque como eu vim do interior, isso me afetou muito. Nós somos, né? Muitas das vezes, quando nós não buscamos a evolução, nós carregamos crenças que nos limitam desde o nosso ventre da nossa mãe. Então eu entendia que ali eu ficava muito quieta, eu tinha medo de perder o emprego, eu achava que eu não ia São conseguir muitos fazer mais medos, nada da minha bloqueios. vida. E eu perdi o medo quando eu encarei eu de verdade. Eu assumi, eu falo, não. Você fala, essa caneca é rosa, eu falo, não. Essa é a minha voz, essa sou eu, né? E vou assim falar do jeito foi. que dá, vou fazer do jeito que Sim. dá. Se a gente vai ficar pensando nos outros, no julgamento, Exatamente. a gente não vai fazer nada, né? E então foi uma coisa tudo muito natural, né? Uma coisa foi puxando a outra. E as coisas foram acontecendo meio fácil também, fluindo, né? Foi e quando é uma coisa fluindo, muito complicada, veio. a gente também não pode ficar insistindo, né? Aí a gente tem que ir mudando os caminhos e vendo o que é mais fácil. Ah, esse aqui tá fácil para mim, então vamos fazer. Mas Então, isso que você falou é verdade. Eu falo, quando é de Deus, as coisas vêm. Igual eu falei, em nenhum momento eu pensei São em as leis empreender, universais. nenhum momento eu fui atrás de estúdio, tudo veio para mim. Foi. Tudo veio para veio. você na tua mão. E As engraçado. oportunidades. Sem você se esforçar, né? E que nesse... Tem gente que quer fazer as coisas forçadas, aí não vai, né? Mas eu acho que é assim, é a intimidade com Deus. Quando você coloca Deus seu acima de propósito tudo também. e todas as coisas, acontece. Porque nesse período que eu estava, esses 2 anos que eu não estava feliz no shopping, Dani, que eu busquei Deus com maior intimidade, mas foi de um jeito extraordinário. Era joelho no chão, joelho no chão, joelho no chão, oração, jejum. Eu lembro exatamente quanto eu pedia de joelho para Deus, que Ele me desse um emprego na qual eu pudesse conciliar com os meus filhos, que eu pudesse buscar a minha filha na escola, que eu pudesse almoçar com eles, se eu pudesse o jejum é muito levar importante, viu, Dri? no médico. E hoje eu vejo que hoje exatamente o que eu consigo fazer É o que você é o pediu. que eu pedi, assim, de muito joelhos no chão. Olha, agora que a gente está na quaresma, eu fazia tempos que eu não fazia nenhum jejum e eu vejo que dá diferença fazer. Você não precisa fazer só no período da quaresma. Pode ser assim, eu quero ficar 20 dias sem comer chocolate com o propósito de uma graça X. E você faz isso, você consegue, sabia? Tem várias artistas e pessoas que eu conheço que usam o jejum para atrair coisas boas, porque é um domínio do impulsivo, é um controle mental, é um controle da compulsão, não é? É a mudança de comportamento que eu acho que transforma a gente, que nem você não é mais a mesma há de 2 anos atrás que eu te conheci, e eu também não sou mais a mesma, né? Porque a gente vai se desenvolvendo, a gente vai aprimorando, vai melhorando. Acho que assim, gente, se você conhecer uma pessoa que há 10 anos atrás foi a mesma de hoje, tem alguma coisa errada. Ô, Dani, é que e a gente tem que mudar para melhor, né? Assim, o jejum, ele te deixa... nós somos, né, carne,
o carnal e o espírito. O jejum, ele te deixa no espírito, você tem mais sabedoria para lidar com qualquer desafio da vida. E o jejum, muitas pessoas não sabem, o que eu acho que... Não julgo ninguém, porque eu acreditava nisso por muito tempo. As pessoas usam o jejum como barganha. Eu quero isso, eu vou fazer isso, Deus. Não, isso é errado. Porque o jejum, eu falo que hoje ele faz parte da minha vida. Não é porque eu quero, Deus, quero trocar um celular, vou fazer o jejum, você vai me dar um celular. Não. Deus sacrificou a vida dele por nós. Jesus já sacrificou. O que é um dia da semana eu sacrificar? Um almoço, um jantar, depende do organismo. Tem gente que fica 24 horas, 10 horas, 15 horas para Deus, e isso te traz sabedoria. Então, assim, e não é só o jejum, quando eu quero alguma coisa. Eu acho que o jejum ele deve fazer parte da nossa vida uma vez na semana. Outra coisa, o jejum sem comer é só jejum, é um jejum físico, não sem oração, perdão, não vale de nada. É só uma dieta. É só uma dieta. Quando você quer jejum para Deus, para você ficar ali no espírito, é jejum intensificado de oração. O que é isso? Você já tem o hábito de rezar a hora que você acorda e a hora de dormir? Maravilha! Então você vai intensificar. Quando eu começo o jejum, eu já agradeço, se é por alguma coisa, eu já agradeço pela graça que Deus já vai me dar, concedida. É na hora do almoço, Deus, eu estou nesse jejum, já te agradeço. Uma intimidade, joelhos no chão, porque eu estou na carne, você falar mesmo com Deus. 3 horas da tarde, a cada 3 horas, uma oração. Muitas vezes eu estou aqui no estúdio, eu tenho ali meu altar, né? Sim. Eu ajoelho, às vezes acaba aqui, eu ajoelho, eu agradeço, é a gratidão. E a hora que eu acabo o jejum, é a gente entregar, né? Deus, já te agradeço. Porque jejum sem oração é jejum físico. É só dieta mesmo e jejum intermitente que o pessoal pratica, né? Então, essa conexão com tudo, né? A gente está atenta aos sinais que Deus coloca nas nossas vidas, as ideias que vão surgindo, aos insights que vai vindo na nossa mente. Olha, sei lá de onde que vem, mas é uma conexão que vem, é tipo uma voz assim que chega pra gente e fala, olha, você tem que fazer isso, tem que falar com as pessoas, igual foi o que eu sentia dentro de mim. Tá chegando a hora de você falar com as pessoas. Isso foi bem na época da pandemia também, porque eu era super tímida também, tinha vergonha, né? Até para apresentar um trabalho de faculdade no começo era bem difícil, mas a gente vai se desenvolvendo, né? Que nem como fisioterapeuta também, eu fui aprendendo a conversar com todo tipo de pessoa. Daí a gente ficou 1 hora conversando numa sessão. Imagina, o dia inteiro falando. São 6 pacientes, às vezes são 6 horas conversando. Já é um podcast direto ali com a sessão, né? Cuidando dos pacientes, orientando os pacientes. Como você pode melhorar seu corpo? Vamos fazer tudo para melhorar a pessoa. Então, eu falo que eu acho que eu aprendi também, né? Um pouco disso. A gente vai aprendendo. Você foi aprendendo a vender, a ser comunicativo. Já era, né? Mas, assim, foi desenvolvendo mais. Então, as pessoas não nascem prontas, né? Isso que a gente tem que falar para as pessoas. E olhar para o outro é para se inspirar, não é para invejar a vida do outro, se comparar com o outro. Porque cada um tem a sua trajetória. Se você não está naquele lugar, porque você não é para estar naquele lugar. Então, a gente está agora no lugar que a gente deveria estar, fazendo o que a gente deveria estar fazendo. E é isso que a gente tem que ter, essa crença de que tudo está certo, no lugar certo, na hora certa, sem forçação de barra. Eu não gosto de puxação de saco, de coisa forçada, sabe? É porque eu vou puxar saco de fulano, porque eu vou conseguir tal coisa. Eu acho que a gente conquistado é muito melhor, né? A gente saber que a gente é convidado porque a gente realmente foi convidado, porque as pessoas realmente querem a nossa presença. Então, não impor a nossa presença nos lugares. Queria que você falasse um pouquinho da experiência também, da exposição, para terminar aqui, que você conseguiu levar um podcast lá na exposição do estúdio, aqui, podcast em conjunto com o Convention, né, que você está na diretoria, né? Outra coisa legal, que você foi convidada para estar na diretoria do Convention também, que foi uma coisa que também surgiu, né, Tri? De tanto você ajudar também a Érica Galli, que é nossa amiga em comum, um beijo para a Érica, adoro ela. Também está lá exercendo um trabalho bonito também, porque mereceu também.
Então, isso que a gente tem que ver, que as coisas acontecem na vida das pessoas que estão fazendo a sua parte. Como é que foi lá a experiência da Expo? Me conta, que você deve estar cansada, que ela acabou de fazer... Foram 10 dias de Expo? 10 dias. A Adri é animada, gente. Ela tá com pica, ela tá chegando no aniversário dela. Até, gente, agora em abril, né? Dia 22 é o aniversário da Adri. E chegando nos 40, né, Adri? Ixi, nem fala. Se eu choro, eu só dou risada. Fico triste ou feliz. Aí isso da experiência. Mas é uma maturidade, né? numa fase boa também. Dani, você tava falando isso, tá passando aqui, sabe, uma reflexão na minha cabeça. Porque, mais uma vez, é Deus. Porque vieram os convites a mim. A Érica me convidou há 1 ano atrás. Eu lembro que ela veio aqui para conhecer o estúdio, me fez o convite para entrar na diretoria do Visite Londrina, algo que eu não imaginava. Também foi pega de surpresa. Mas é aquilo que você falou, quando a gente está em movimento, as portas se abrem. Não acha você que vai acontecer alguma coisa você parado, porque não vai. Aceitei o desafio, estou hoje na diretoria como diretora de comunicação. E aí veio o convite esse ano para eu, lá o Visite Londrina, ganhou uma sede, né? No mundo, acho que ganhou a sede, nós estamos com as 2 sedes, uma no Shopping Boulevard e agora a primeira oficial é lá no Ney Braga. Nós ganhamos essa sede e o presidente, o Fernando, um querido, me convidou, aprovado por toda a diretoria, para levar o podcast para lá. E eu aceitei o desafio. Eu falo que tudo é uma oportunidade. Mas assim, é a oportunidade, mas eu vejo que Deus faz as coisas no tempo dele. Há 2 anos atrás, quando eu estava lá no outro estúdio na rádio, logo quando eu comecei com o programa, eu era cliente do estúdio, com outro moço que apresentava comigo, eu lembro que eu comentei, nós começamos o programa no começo de abril, e era o mês da Expo. E, nossa, já pensou a gente lá na Expo com podcast? Você já criou aquilo na mente. Mas a gente acabou de começar o programa, tudo, enfim. Isso em 2022. 2023, eu já estava com o estúdio como proprietária. Aí eu falei assim, eu vou tentar levar o estúdio para a Expo com um parceiro. Tentei alguns parceiros expositores, não consegui. O ano passado? Em 2023. 3. 2024 eu já estava mais estruturada, porque quando a gente começa a empreender, são muitos desafios. Para mim foram mais... Primeiro ano eu praticamente fali. Onde eu estava. E tudo que eu estudo, eu falei, chegou a hora de colocar em prática. Ou eu viro a chave e vou para cima, ou eu baixo as portas, dou falência e vou entregar currículo de novo. Entendi. Que é o que eu não queria mais. E daí, no ano passado, eu já estava aqui, eu me mudei para cá nesse estúdio em fevereiro. Em abril, eu falei assim, vou tentar levar o estúdio para a Expo. Pedi um orçamento lá para o comercial da exposição. Sem condições. Não era a minha realidade, eu não tinha esse dinheiro. Muito caro pra Falei, não tenho esse dinheiro. E confesso que a terceira, assim, né, idealizei, depois tentei um parceiro, depois tentei expor. E pelo valor, não tinha esse valor, não tenho também, se fosse para eu expor. E falei assim, sabe quando você, tipo, leva um balde de água fria e acabou? Não é para mim, enfim. E desisti. Estou focada aqui no estúdio. Esse ano eu nem cogitei essa possibilidade. Falei, não, estou focado no estúdio, com projetos novos. Inclusive, eu lancei um projeto, semanas antes de saber disso aqui no estúdio. Vou focar nisso. Esqueceu. E aí me veio o convite. Falei, e agora? E aí eu falo... Partiu deles, então, a ideia. Eles que me convidaram. A Fabiane... Foi o que eu te falei, não adianta a gente forçar a querer, né? Não, a Fabiane, que é a vice-presidente... Você pode criar na atualidade, daí a lei do desapego, você vai e acontece. A Fabiane é a vice-presidente do Hotel Bourbon, deu a ideia para o presidente, para o Fernando, e eles me fizeram o convite. E eu aceitei. E aí, por que eu estou falando isso? Tudo é no tempo de Deus. Eu pedi em 2022, 2023 eu tentei, 2024 eu tentei. A hora que você desapegou. E eu desapeguei. E eu esqueci, literalmente eu esqueci. Eu ainda me questionei muito para Deus, mas será? Falei assim, às vezes o que a gente pede para Deus, nós esquecemos. Só que Deus não esquece. Deus prepara a gente. E assim foi. Mais uma vez eu fui convidada e aceitei o desafio. E foi uma experiência, respondendo a sua pergunta. Incrível, foi desafiador, não é fácil ali nos bares. A gente que é equipe, né? É muita energia envolvido.
Não é para qualquer um, né? É muito gratificante. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas. Você estava até falando aqui, né? Você tem que estar... você quer... A única maneira de você crescer em todas as áreas da vida é pessoas, energia e ambiente. Isso. Quando você está num ambiente que tem pessoas melhores que você... De crescimento. Com visão, você aprende junto. A energia é outra. Então, isso influenciou muito. E a gente herda as crenças das pessoas que a gente convive. Que nem eu aprendi com você, você aprende comigo, né? A gente troca ideias e é um ajudando o outro, um desejando bem pro outro, torcendo, né? Eu acho isso que é legal da amizade. Eu acho que a amizade, como qualquer relacionamento e qualquer parceria, tem que ser recíproca, né? Sim. Tudo na vida eu acho que é recíproco, né? Não pode ser só vem a mim. Tem que ser vem a nós. Uma hora eu, uma hora você, uma hora uma sede, outra hora outra sede. Eu acho que a verdadeira parceria de sucesso é assim. A gente não pode olhar só para o nosso umbigo. A gente tem sim que fazer a nossa parte, doar. E outra coisa, hoje se fala muito em pessoas, seja interessante. Na verdade, assim, você gerar valor para outra pessoa. Mas eu discordo de interesseira. Seja interessante, não interesseira. Que muitas pessoas você percebe, é nítido que vem por interesse. A gente percebe na hora uma energia meio... A minha intimidade com Deus hoje eu consigo sentir. Rodrigo, mas depois ouve o audiobook ou lê o livro das 7 leis espirituais, você vai entender bastante, tá? Tem a lei da intenção e do desejo, que é uma lei que a gente tem que ter intenção e a gente tem que focar no que a gente quer, isso pode acontecer. E a lei do distanciamento, do desapego, que é para você ir desejar e tal, mas sem muito apego. Aí quando você libera... Parece que a coisa flui, sabe? Então, é uma coisa natural, porque existe a lei do mínimo esforço também, onde a natureza atua dessa forma. Ela procura o lugar mais fácil, as coisas... Né? Não, o livro é interessantíssimo, é do Deepak Chopra. Ele é um médico indiano, está com 78 anos, é vivo ainda. Ele mora nos Estados Unidos. E o cara é demais, assim, sabe? E veio... As coisas vão sempre aparecendo para mim, os livros, os ensinamentos. Então, a gente vai aprendendo, né? Tudo é um ensinamento. Gente, mas foi muito gostoso o bate-papo aqui. Nós já estamos no nosso horário aqui. Daqui a pouco você também tem seus compromissos. Quero agradecer muito, tá? Você ter aceito vir aqui contar um pouquinho, porque a gente sabe que é bem pouquinho de tudo, né? Que são muitas coisas. Para as pessoas entenderem que, gente, não cai do céu, né? E que é tudo na batalha, na oração e no propósito. E os convites vão chegando, né? As pessoas, os convites... E desejo que vocês cresçam cada vez mais e continue com o estúdio aqui, com várias pessoas fazendo podcast, fazendo muitas parcerias e propagandas, como é que fala? Merchan, né? Te desejo isso. O que eu desejo para mim, desejo para você, para todos aqui, o Flash também, que eu gosto muito, que trabalha aqui com você também, que está fazendo um podcast pra gente. Você sabia que o Flash me pediu para eu entrevistar ele? Ah, é? Então esse vai ser desafiador. Ele vai vir aqui em junho, ó. Fechamos hoje já aqui, que ele quer vir contar um pouquinho dele também. Porque o podcast é isso, ele dá uma visibilidade pra gente, né? Das pessoas conhecerem. Agora, muitas pessoas já estão te conhecendo, sabem que... Então, aqui, ó, Estúdio Podcast Londrina, coloca para terminar aqui. Então, quem quiser estar alugando o estúdio aqui para fazer o podcast, eu alugo o estúdio da Adri aqui há quase 2 anos. Agora, em junho, vai ser nosso evento de 2 anos já, de podcast, positividade e qualidade de vida. E estou muito feliz, gente. Também desejo que cada dia vai aparecendo mais coisas boas e oportunidades, né? É isso. Quando a gente planta, a gente colhe. E não tem para onde correr, é só seguir as coisas de Deus certinhas, leis. Você falou uma coisa, né? É isso, é oração, a própria palavra já diz, eu creio muito nisso. Orar e ação, não é só oração. Você tem que... Não adianta orar, pedir para Deus e ficar com a bunda sentada lá na sua casa, na sua cadeira, sem fazer nada, porque não vai acontecer. Orar... Deus, desde que você faça a sua parte aqui na terra, Deus vai fazer a dele lá de cima. Oração, o nome já diz. Ora e tem ação. Aí as coisas acontecem. Mas é isso, gente. Coragem, então, mudança de carreira. Tudo que a Adri conquistou foi com muito trabalho e as coisas foram acontecendo. É isso aí, gente. Até o próximo episódio. Fiquem ligadinhos, se inscrevam, divulguem. E até o próximo podcast. Gratidão. Beijo. Tchau.